Boa noite para todo mundo. Boa noite, doutor Celso. Boa noite, doutor Boa noite, Gilson. Tudo bem? boa noite, Boa noite, Thalita. Tudo Sempre bem? um Rita, boa noite, amigos prazer. da Dita Obrigada, Selfie, né? né? Doutor Celso já é da casa, né? Doutor É, Gilson, obrigada por aceitar o nosso convite, né? O doutor Celso veio aí com esse tema que é muito importante para a gente, né? Que é bem legal, importante a gente entender. Queria agradecer aí a presença de vocês em nome da Idade Tech. Obrigada. Eu que é, agradeço o convite. eu que agradeço o Gilson pela boa vontade, primeiro, né? Porque é uma pessoa realmente que entende do zumbido, né? Né? E o Gilson é uma pessoa extremamente estudiosa, viu, Thalita? Eu fui professor dele de Ah, graduação. Olha como eu me sério? lembro, olha como Nem fala quando. nem Vamos fala, entrar em detalhes. Não e precisa da falar a mulher data. e da mulher dele também. Verdade. Que legal, que Então, legal. é, e, e é assim, uma história até que bastante curiosa, porque eu estava dando aula Hum, em São Leopoldo Mandique de São Paulo, hum. e uma aluna, ela teve uma crise asmática, de ficar no chão, no corredor, e a gente desesperado, ligando para o SAMU, de repente o Gilson passa. O que está acontecendo? Ah, está acontecendo, ela tem asma, esqueceu a bombinha. Bombinha, Nossa. bombinha. Esqueceu a bombinha e a gente lá desesperado, já chamando o SAMU, cara. Pera um pouquinho aí. Pegou, afastou o pessoal, colocou 3, 4 pontinhos de, sei lá quantos pontos ele fez, de acupuntura. A moça começou a respirar de novo. Na hora. Falei Olha assim, só. meu pai, que é isso? Esse cara é bruxo. Foi aí que nós nos revimos há mais É, de 10, 15 anos que ele se formou. Ele é um ortodontista, só que para fazer uma legal. apresentação, ele é ortodontista, é especialista em disfunção, é professor da São Leopoldo Mandique, de uma equipe muito conceituada lá em Campinas e São Paulo. E aí nós nos revemos, e aí começamos a juntar as coisas. E aí ele já deu uma aula online para mim, já na época da pandemia, a gente Hum. voltou a se encontrar, ele fez o credenciamento Angel, Ah, que fez agora legal. Sim. da minha turma de Campinas, ele foi, né? Não fez nenhum caso Muito ainda, bom. mas eu Tá tô, eu bom. tô, Já eu tem tô, Tá no um. já processo, tá tenho no no processo. Tem dois processo. na plataforma já. Estão Já, colocados. Só faltam aprovar. Isso e que é o se mais você, difícil e se você para mim. precisar alguma coisa, você tá lá no clube, é só pegar e chamar. E Sim. aí, quando nós começamos, aí eu tive um paciente, Thalita, Hum, que ele ia se suicidar, nossa, de zumbido no ouvido. não aguentava mais. Não aguentava mais. Aí eu soube que, conversando sempre com o Gilson, né, a gente troca Uhum. figurinha, um monte de coisa, ele está no núcleo, não sei se é no hospital universitário ou no Hospital das Clínicas, No hospital, na Escola Paulista de Medicina, no na escola, Unifem. errei os dois, na Escola Paulista de Medicina, num estudo feito sobre zumbido, né, e as suas implicações. E aí foi que eu falei, vamos falar sobre zumbido, porque a gente, é uma coisa extremamente difícil de tratar, então é isso que eu quero até falar para o pessoal, quer dizer, é uma coisa que a gente precisa ter um certo embasamento, e depois, no final, vai se falar, principalmente hoje, uma coisa que está se falando muito, que é o uso do alinhador e o aumento de zumbido e DTM. É claro que DTM ele não vai falar agora muito, e Aham. nós estamos trazendo também a outra amiga da gente, que foi minha aluna também, Ah, tá, aqui. É o próximo que a gente vai a fazer, Yolanda, né? a Yolanda, isso. Legal, E a gente vai, então, vai depois complementar. Mas eu falei para legal. ele para dar uma passada e a gente vai conversando entre a gente. Certo, Gilson? Isso. Perfeito. E aí, Vamos lá. pessoal, se vocês tiverem dúvida, mandem aqui no Chat. chat. Eu vou fazendo aqui com o Dr. Gilson. O Dr. Gilson não precisa se preocupar aqui com o chat, eu vou fazendo, tá? Fiquem à Perfeito. vontade aí. Pode começar, Dr. Gilson. A aula é seu hoje. Vamos Vamos lá. lá. Obrigado. Então, primeiro, obrigado, sim, enquanto eu estou compartilhando a tela. Obrigado, Thalita, pelo convite, tá? Realmente, para mim é uma honra, satisfação,
Primeiro por estar com o Celcinho aqui, que é uma pessoa que a gente tem uma consideração e Sim, aprendeu a amar, né? com E certeza. então, Todos assim, nós. e quando ele chamou para falar sobre esse tema, eu falei assim, poxa, o que que eu vou falar? Fiquei pensando, mas depois eu achei o norte, né? E depois nós vamos conversar aqui, né? O que que linka esse zumbido, qual o interesse por ortodontista, que eu acho que é muito, né? E aí, então, é sobre isso que nós vamos falar, tá? Rapidamente aqui, tá? Deixa eu só, vamos lá. Tá, eu sou o Gilson, então aqui eu sou especialista em DTM e dor orofacial, sou especialista em ortodontia, né? Fiz a capacitação em acupuntura, como o Celso falou, e aqui nós temos as minhas duas paixões, que eram DTM e ortodontia, né? E, de repente, em 2019, surgiu o Zumbido, quando eu fui chamado para participar, fazer parte desse grupo, né? Grupo de Estudos em Pesquisa em Zumbido, né? E Sensibilidade aos Sons, professor do Taka Fukuda, que foi o que montou, né? Que ele fundou o ambulatório de zumbido da Unifesp. Deve ter mais ou menos uns 30, 20 e poucos anos, 27 anos mais ou menos, né? E aí, em 2021, nós criamos esse grupo. Com qual objetivo? Justamente como se falava em zumbido, né? Uhum. Principalmente para mim, o dentista, o ortodontista, especialista em DTM, era uma coisa assim que eu não tinha muita noção do que era, né? Para mim era muito simples, pegava, fazia um encaminhamento para o otorrino, né? E aí fui chamado para participar desse grupo, né? E com qual objetivo? Realmente a gente tem o lado da pesquisa e o lado da prática clínica, né? Eu sempre fui clínico, prático, e eu não tinha esse vínculo, né? Muito com a parte da pesquisa. E a intenção do grupo é justamente isso, somar a pesquisa com a prática clínica. E, graças a Deus, a gente está tendo bons resultados, resultados muito bons, né? Mas só para dizer, esse paciente iniciou o tratamento com o Gilson e aquela Hum, ideia do suicídio acabou, né? Sim, 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 sim. que bacana. Então eu peguei dois casos, uma moça que estava ele usou a acupuntura e o outro que ele usou todo essa sistemática que ele vai falar, Uhum. e o cara tá, é claro, tem altos e baixos, mas tá bem, Tá né, bem, Gilson? tá bem, Tá tá bem. bem, tá bem. De vez em quando ele aparece lá para Sabe o que conversar. que é? Paciente brasileiro melhora. Uhum. Vira amigo. É, sim. Mas agora é amigo, realmente é isso, Thalita. Ele É, é meu amigo, sim. né? Então ele vai e a gente está sempre junto conversando lá, né? Então, porque qual a importância hoje do conhecimento sobre zumbido? Qual a importância para nós, odontólogos, dentistas, né? Independente da especialidade, né? Que é, primeiro, evitar procedimentos iatrogênicos, né? Porque quantos pacientes a gente tem recebido no ambulatório que ele passa por um, passa por dois, passa por três profissionais, e cada um vai mexendo da forma que ele conhece, que tem o conhecimento, né? Que ele tem o conhecimento, desculpa, e aí vai fazendo procedimentos, muitas vezes invasivos, e depois para você tirar, tratar isso, fica um pouco mais complicado, né? Diminuir as expectativas dos pacientes, vocês vão ver que essa expectativa é uma coisa que provoca, que até muitas vezes piora tanto o controle como a sintomatologia do paciente, e principalmente aumentar o entendimento dos profissionais envolvidos, odontólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, e assim vai. Nós vamos falar mais para frente, tá? Então, antes de começar, eu gosto de fazer a definição do zumbido, né? Zumbido. Então, o zumbido é um sintoma relacionado à percepção consciente de uma sensação auditiva na ausência de um estímulo sonoro externo. Ou seja, você tem alguma coisa, o seu cérebro, o seu córtex auditivo está percebendo um som, tá? Só que não tem um estímulo sonoro externo. Então, esse som é gerado em alguma parte do sistema auditivo, tá? Então, tem esse artigo que eu coloquei, esse artigo de um grupo brasileiro, tá em português também, o QR Code está aqui para quem tiver interesse, e quem quiser aprofundar um pouquinho no zumbido. Ele fala do zumbido em geral, tá bom? Já peguei. Só a definição que eu gosto mais de zumbido
veio um pouquinho depois, foi em 21, que é do professor Lorenha. Lorenha, que é francês, e ele fez uma definição, né? Ele acrescentou algo que para mim hoje é bem pertinente ao que acontece com o zumbido. Ou seja, é uma sensação auditiva sem estímulo sonoro externo ou significado, que pode ser vivida como uma experiência desagradável, possivelmente afetando a qualidade de vida. Então ele juntou a parte física, a parte com a parte emocional, com a parte da interpretação. E é isso que a gente vai ver que muitas vezes, porque muitas vezes você fala assim, o zumbido não tem cura, né? Então, algumas vezes são por esses motivos, né? Isso que é importante. Em resumo, o zumbido é uma sensação subjetiva, possui etiologia multifatorial e é influenciada pelo sistema nervoso central. Depende de uma abordagem terapêutica multidisciplinar e individualizada, e fatores psicológicos sustentam a hipótese do envolvimento de outras áreas do cérebro sem relação direta com a percepção sensorial, né, auditiva. Então, a pergunta aqui que a gente fala, que eu foi só assim, até comentou, né? Então, você está preparado para atender pacientes com queixa de zumbido? Tá? E por que eu faço essa pergunta? Porque geralmente hoje tem vindo muitos pacientes encaminhados pelo otorrino. Lembra que eu falei? Antigamente, pacientes com zumbido era muito fácil. Eu pegava e encaminhava para o otorrino. Horrível. Só que agora inverteu a mão, né? E aí foi por isso que eu quis entender. Então, eu coloquei aqui dois exemplos, né, de encaminhamentos. Então, do Hospital São Paulo mesmo para o consultório. É um com disfunção de DTM, de ATM, problemas de bruxismo, e isso está tudo relacionado com a parte de odontologia, né? Então, eram encaminhados para a gente. Só que ainda nós não tínhamos esse entendimento do porquê. E aí foi por isso que eu fui pesquisar. Eu pedi para participar lá do grupo, né? Justamente para poder responder, porque tanta gente estava vindo. E principalmente pós-pandemia, que é outro assunto que não vou abordar hoje, mas a gente tem percebido que tem aumentado também. E essa resposta a gente não sabe por quê, né? Então, para vocês terem uma ideia, esse é um artigo que fala sobre a prevalência de zumbido na cidade de São Paulo. Foi um trabalho que foi feito entre 2012 e 2013, né? E foi publicado em 2014. O dado importante está aqui, né? É que a prevalência do zumbido na população de São Paulo foi de 22%, né? Então, ela comete mais homens do que mulheres. Observou-se o progressivo na prevalência com o aumento da idade. 64% desses 22, né, sentiu-se incomodada, sendo que 36 negaram qualquer incômodo, né? Agora, o que preocupa, percentuais observados, incômodo leve, 11%, incômodo moderado, 55%, e incômodo severo, 34%. E o zumbido interfere nas atividades de 18% dos sujeitos. Tá? Daí tudo bem, são informações 22%. Aí eu fiz um cálculo aqui, né? População do último censo de São Paulo, censo de 22, 11 milhões. Ou seja, 2 milhões e 519, provavelmente pode, pelo cálculo, pela essa pesquisa, que é de 2015, né? Eu acredito que hoje deva ser um pouquinho mais, né? Mas 22, seja, 2 milhões estão por aí, né? E sendo que desses 2 milhões, nós vamos ver que 2% geralmente é o que precisa de ajuda, tá? Então, esse é o tamanho do problema, né? O zumbido afeta 10%, 10 a 20 a 15% da população mundial, né? E essa estimativa em 2010 era de 280 milhões de pessoas. Desculpa, 2013, tá? O zumbido limita a vida diária de 1 a 2% das pessoas com zumbido, né? Fatores de risco do zumbido: deficiência auditiva, idade crescente, gênero masculino, né? Apesar do trabalho ser mais do feminino, mas geralmente é o gênero masculino, justamente por isso aqui, geralmente era o que era mais exposto ao ruído. E um problema crescente: o tamanho da população idosa está aumentando e a frequência de ruídos, de exposição a ruídos em ambientes de trabalho e lazer também está aumentando. Uso de fones também, isso tem contribuído.
Então, mais importante agora é a gente entender isso aqui, o significado do zumbido, né? Nós temos o zumbido, eu tenho zumbido, né? Meu zumbido, se você perguntar, meu zumbido é por perda auditiva, né? O que que esse zumbido significa para mim? Nada, né? Se você, numa escala de 0 a 10, sendo 10 um zumbidão e 0 sem zumbido, eu falo que meu zumbido hoje é nota 2, 3, algumas vezes chega a 4, né? Mas para muita gente ele tem esse significado de sofrimento, ansiedade, depressão, irritabilidade ou frustração, dificuldade de concentração, distúrbios do sono, mudanças de humor frequentes e dor, né? Principalmente dores na região do ouvido, né? Pode estar ligado a uma DTM ou não, mas isso a gente vai ver. Hoje mesmo, eu atendi um paciente com zumbido, né? Ela trabalha, ela é advogada e ela fala assim: nossa, o zumbido me atrapalha tanto que durante as audiências eu tenho que me concentrar muito porque eu não consigo ouvir o que o juiz está falando, né? E eu já respondi algumas vezes ao juiz sem saber o que que ele estava perguntando, né? Então, você vê o quanto isso pode comprometer. Isso aqui foi um esquema, né? Eu pedi permissão, né? Que a fonte é o professor Hector Moniz, que é o chefe lá do ambulatório. E ele fez esse resumo, né? Quando o paciente zumbido, que a gente tem que levar em consideração. Então, isso serve para a gente, tá? Então, chegou o paciente, tem zumbido, então nós vamos começar a ver se ela tem pedir pela audiometria, se ela tem audição normal ou perda auditiva, né? Depois, fazer a pergunta, o zumbido é pulsátil. O que que é? O zumbido é aquele que fica, aumenta e vai e vem, vai e vem, né? Se tiver essa característica pulsátil, perguntar se ele tem, é síncrono com o batimento cardíaco ou se é assíncrono, né? O síncrono é aquele, ele faz aquele movimento, ritmo, com o ritmo do coração, né? O assíncrono, ele vai fazendo movimentos, eles falam de bater de asa de borboleta, né? Tudo isso tem um significado. Sintomas vestibulares, como tontura ou plenitude. Plenitude é aquela sensação de pressão no ouvido, né? E hoje tem-se, por conta de bruxismo, DTM, talvez alinhadores, talvez, a gente vai conversar lá na frente, a quantidade de plenitude dos pacientes com plenitude também tem aumentado. Eu tive uns 2 ou 3 pacientes com essa sensação. Sensação, né? Então, realmente não é percepção. Então, Não, realmente sensação. tá acontecendo, né? É. E verificar a parte de alterações metabólicas, tipo açúcar, colesterol, né? Diabetes, colesterol, tireoide, excesso de vitaminas. Hoje a gente está muito excesso de suplementação, né? Então, pode também estar relacionado. Sensibilidade auditiva, misofonia, fonofobia, medo dos alguns sons, né? Misofonia, são aqueles barulhos repetitivos, né? Tipo bater, dedilhar os dedos na mesa, é, ficar, por exemplo, batida de talher no prato, né? Então provoca irritação, né? Hiperacusia, né? Que também são sons que geralmente não deveriam provocar irritação, nervosismo, né? E esse aqui que a gente chama de síndrome tônica do tensor do tímpano, né? Esse aqui é um músculo que ele está dentro da tuba auditiva, né? Que liga lá a região da tuba auditiva até a região da membrana. E esse músculo aqui, ele é uma das causas, os responsáveis pela sensação de plenitude. Hábitos tipo com xantinas, chocolate, café, álcool, tabagismo, né? Verificar essa parte da modulação sensorial. É aqui que a gente vai bater bastante, né? Pontos gatilhos, pontos da região de dores cervicais e dores na região de ATM. Tá? Sintomas psiquiátricos, ansiedade e depressão, tá? Problemas do sistema nervoso central, tumores do ângulo ponto cerebral, que são tumores na região de dentro da região do ouvido, né? Da orelha, desculpa, doenças desmineralizantes. E, ultimamente, tem se estudado bastante a relação sono, né? Não dorme bem porque tem zumbido ou tem zumbido porque não dorme bem, fica prestando atenção, procurando, né? Então, essas são as possibilidades, né? É, fora isso, hoje, quando eu comecei a estudar em zumbido, né? O primeiro caso que eu tive, que eu tive a oportunidade de acompanhar foi em 2002, né?
Então, a gente tinha mais ou menos umas 200, cento e poucas possibilidades de que seja o que o sintoma é o zumbido é um sintoma, né? Hoje nós estamos batendo em torno de 290 a quase 300, sendo que o pior são as combinações delas. E essas combinações, geralmente, acontece isso aqui. Eu coloquei aqui alinhadores, tá? Por conta da nota. Mas vamos supor que o paciente tem hipertensão, é autotóxico, faz uso de muito café, chocolate, né? Medicações, é sedentário, tem uma dieta inadequada, tem a perda auditiva, ou seja, está faltando aquela gota d'água. De repente, coloca um alinhador. E o alinhador pode ser a engrenagem para estar aumentando, ou esse zumbido tornar-se perceptível, né? Então, ele tem vários fatores. E quando chega o alinhador, por exemplo, ele pode ser essa gota d'água que a gente chama, né? E pode piorar o zumbido, ou criar o zumbido aparecer, né? Por isso que muitas vezes o pessoal fala, eu coloquei o aparelho é um exemplo, né? E o zumbido apareceu, né? Isso tem que ser estudado realmente, tá? Não vou entrar muito em modelos de neurofisiologia nessa parte, porque ela é extensa, né? Mas só preste atenção aqui, né? Geralmente, o som ele é gerado na cóclea, tá? Daqui ela entra na região subcortical, onde ela é detetada, e depois vai para o córtex auditivo, onde ela é percebida, né? Então, geração, detecção e percepção. Acontece que, hoje, né, o entendimento é que o sistema límbico e o sistema autonômico, né, eles provocam associações emocionais, no caso do sistema límbico, e o sistema nervoso autônomo, o incômodo, né? Então, hoje existe essa interação. Então, às vezes, você tem uma causa, tá? O zumbido, por exemplo, que nem no meu caso, eu tenho um zumbido baixo. Ele tá alguma alteração dessa via. No meu caso, é na cóclea, né? Então, o cérebro está interpretando com zumbido. Mas por conta dessa interação do sistema límbico e do sistema nervoso, em alguns pacientes, ela passa a ser um zumbidão, né? Então, elas passam de 2 para 3, né? De 2, desculpa, para 7, para 8, e aí ele torna-se insuportável, tá? É só para vocês terem noção do que o Jastroboff descreveu, tá? E aí sim a gente vai entrar na área que mais importante para nós, né? De todos esses zumbidos que existem, é, a, a- o que mais está na nossa área é esse zumbido somatosensorial, tá? Zumbido somatosensorial é uma coisa que é estudada, vocês vão ver, desde 1999, né? Foi o primeiro artigo que saiu, mas ela começou a tomar mais ênfase justamente agora, a partir de 2018, quando foi publicado um consenso, né? E aí a gente viu que realmente tem muita coisa a ver. Então, o paciente, geralmente, quando quando nos procura, ele pode ter vários tipos de zumbido, né? E um deles pode ser o somatosensorial. E isso sim, nós, ortodontistas, nós odontólogos, nós especialistas em BTM, protesistas, a gente tem condições nós temos condições de ajudar, tá? Então, definição de zumbido somatosensorial é o zumbido, ou chamado somatosensorial ou somático, que é definido como zumbido provocado ou modulado pela via somatosensorial, tá? Já vou explicar aqui que é essa via somatosensorial e que está relacionada às sensações de tato, temperatura, propriocepção ou dor. É um subtipo de zumbido subjetivo que ocorre quando ocorre uma alteração ou estímulo no sistema aferente da coluna cervical ou da região temporomandibular, no caso, o trigeminal, que causa uma mudança, causa ou muda a percepção do zumbido. Isso a gente chama de modulação. Também será explicado mais à frente, tá? Então, esse artigo que eu citei é de 99, e aí é aqui que ele tenta procurar uma explicação desse zumbido somatosensorial, né? Esse aqui que está aqui no centro aqui é o professor Levine, né? E em 99 ele teorizou, ainda é uma teoria, né? Mas é bem aceita ainda, né? Essa hipótese que seria o zumbido, né? Se somar, seria somático, né? Por conta dessa interferência na via ótica, na via auditiva, né? Então, vou colocar aqui. Essa seria
o oitavo par, né, do craniano, que é o vestíbulo coclear, ele vem na região do núcleo coclear dorsal, cruza e vai. Essa seria a via do zumbido normal, né? Então, nós temos aqui, ela chegando nessa região, vem e sobe. O que é esse zumbido somatosensorial? Por interferência do quinto par, que é o trigêmeo, e da região cervical C2, elas vão se encontrar, né? Então, ela vem, ela faz esse caminho, e eles têm uma projeção, essa projeção no núcleo É. coclear dorsal, tanto o quinto como o sétimo. Elas vêm para cá, nessa região, ou desculpa, o quinto e o C2, eles vêm para essa região, né? E aqui eles têm essa conexão com a região do núcleo dorsal. Resumindo, ele interfere, ele manda uma projeção. E essa projeção, se você tem um zumbido, a tendência do zumbido é aumentar. E aí ela vai para o cérebro interpreta essa alteração, essa projeção como um aumento do zumbido. Até a Se postura pode então, Sim, aumentar por causa da C2. sim, C2. Eu Isso. vou Nós, mostrar aqui dentistas, C2. então, temos uma condição muito grande de ter zumbido no ouvido, além do alta rotação. Sim, sim. Já tô vendo, Celcinho, a gente vai começando a entender, né? E se não bastasse isso, né, nós temos aqui também, ó, o sétimo par, que é o facial, o Ah, nono par, que é o glossofaríngeo, e o vago, que é responsável pelas funções parasimpáticas. Então, é uma gama de possibilidades que tem essa interferência, e isso faz com que o zumbido aumente, tá? Para ficar aqui, vem para a região do núcleo coclear dorsal e aí vai para o cérebro, tá? Aqui tem uma outra explicação também, melhorando a definição do professor Levine, tá? Que tem aqui, ó, como você falou, Celcinho, aqui, a região do pescoço, de C1 a C4, né? Eles vêm nossa. para esse núcleo medular no somatosensorial. E aí eles mandam a projeção para o núcleo coclear dorsal. Aí ela sobe, né? Aqui, na verdade, ela desce, né? Mas ela sobe e vai até o cérebro, onde ela é interpretada como zumbido, tá ok? E aqui tem a explicação, Celcinho, ó. Então, o gânglio trigeminal, face e cabeça. E o gânglio da raiz dorsal, pescoço, tronco e membros, né? Então, alterações. Isso aqui, o somato sensorial é sensações do somato, é corpo, né? Soma, corpo, né? Então, quais são essas sensações? Tato, temperatura, dor, propriocepção, posição das articulações na superfície do corpo e órgãos internos, tá? E só para saber, essa região, essa via é o neurotransmissor envolvido é o glutamato, né? Que manda aqui para a região do núcleo coclear dorsal. Mais uma explicação aqui rapidamente, tá? Da via auditiva, agora sim subindo. Então, de uma via normal, o zumbido ela passa da cóclea, núcleo auditivo, núcleo coclear, o complexo olivar, lemnístico, folículo, até o córtex auditivo, onde ela é interpretada. Até chegar no córtex auditivo, ele não é nada, é apenas um impulso. Quem dá essa interpretação é o córtex auditivo. Acontece que também a via somatosensorial, nessa região do núcleo gláceo e cuneiforme, ela tem essa projeção, justamente no núcleo coclear. E aí, Excita. oi? Aumenta a intensidade. Aumenta a intensidade. Geralmente aumenta a intensidade, tá? E quando é que pensar no zumbido somatosensorial, né? Quando a gente tem dores, no caso da DTM, né? Hábitos parafuncionais, bruxismo, né? Dificuldade do sono, olha os hábitos posturais, né? E isso aqui, alguns, talvez a Thalita não saiba, né? Isso aqui é hoje os jovens já estão acostumados com aquele botãozinho de setinha para cima, Para setinha para aumentar o baixo, né? volume. Eu tenho um Aumentar o gradiente, volume, né? viu? Isso aqui é coisa nossa, Celcinho. Eu tenho um gradiente aqui desses daí ainda mais antigo que esse, aquele Isso, gradiente 3 peças. isso, exatamente. Então, tem muita gente que não sabe, por isso que eu explico, né? Isso aí é aquele que é para você aumentar o volume, né? Então, quando a gente suspeita dessa parte, né? E outra dica seria esse artigo aqui, que é de temporomandibular, né? É DTM, disfunção temporomandibular, né? Mas eu fiz uma pequena adaptação, né? Então, desculpa,
era início da DTM, eu vou colocar início do uso de alinhadores. Então, quando o zumbido, o paciente fala assim, ó, depois que eu coloquei o zumbido, ou eu comecei o zumbido depois que eu coloquei o alinhador. Então, você está conseguindo um vínculo temporal. Então, aí você pode suspeitar do somatosensorial, e sendo que o uso do alinhador pode... O uso do alinhador é um exemplo, pode ser o uso Elástico, de aparelho. aparelhos, qualquer coisa, tá? Só coloquei aqui só para ficar mais tempo. Mas faça esse link temporal, né? Você começou a usar, apareceu o zumbido. Opa, então vocês vão ver um exemplo ali na frente, tá? Outra coisa que é muito importante, a severidade do zumbido está associada à severidade da dor crônica. Exemplo, eu tenho dor, né? E aí tá, isso é uma teoria ainda, tá, Celcinho? Hoje a Uhum. gente sabe que, como foi falado no artigo do Dr. Levine, é que o zumbido vem de origem do trigêmeo e da parte cervical, né? Mas eu hoje tenho uma percepção, um entendimento, que, por exemplo, dores em outras regiões do corpo, por exemplo, pacientes com fibromialgia, né? Então, quando ela está com muita dor, o zumbido aumenta. Quando a dor está controlada, ou por medicação, ou por exercícios, ou por fisioterapia, o zumbido tende a diminuir, né? Isso é uma característica do zumbido somatosensorial. Tá ok? Então, como eu falei, tem esse artigo, também está aqui, tem o QR Code para quem quiser, é interessante. Esse é o artigo que foi feito por consenso de muitos pesquisadores, está aqui, né? Dos quais aqui nós temos um, dois, três, quatro brasileiros, né? Um pool, né? Médicos, otorrinos e fisioterapeuta, né? Que fizeram esse consenso, né? E esse consenso ele tentou padronizar critérios diagnósticos do zumbido somatosensorial, tá? Eu vou citar alguns, né? E aí volta aquele dial, né? Que são critérios de modulação, tá? Só vou adiantar um aqui, depois eu volto. O que é modulação? Qualquer aumento ou redução imediata do zumbido, pelo menos em um ponto da escala numérica, ou o tipo do zumbido, né? O que seria isso aí? Você faz palpação, por exemplo, do masseter, tá? Acha um ponto gatilho e aperta. O paciente vai falar assim, o zumbido aumentou. Isso é uma modulação. Outro, o paciente, você faz a palpação, o zumbido diminui, né? É um tipo de modulação. Ou aquele paciente que você aperta, nossa, o zumbido era um apito, agora virou um chiado, né? Então também é modulação, tá ok? Voltando aqui, então, o paciente é capaz de modular o zumbido pelo movimento voluntário da cabeça, pescoço, mandíbula e olhos, tá? Acredite, tem um tipo de zumbido que é provocado por movimentos rítmicos do olho, a gente chama de mioclonias. Então, o paciente fala que o olho está tremendo, e esse tremor dos olhos, ele faz com que o zumbido module também, né? Além da mandíbula, pescoço e cabeça. O paciente é capaz de modular o zumbido por meio de manobras somáticas. Manobras somáticas são aqueles movimentos que você faz e pede para ele voltar. Por exemplo, eu faço um movimento de rotação e crio um ponto de resistência e peço para o paciente voltar, tá? Então, esses movimentos eles servem para avaliar também se houve modulação do zumbido. E o zumbido é modulado geralmente pela pressão dos pontos gatilhos, tá? Daqui a pouco eu mostro quais são os pontos mais comuns, tá? Aqui tem que... No caso, isso aqui foi um piloto que nós fizemos, né? Que está dentro do... Mas isso aqui é um piloto nosso mesmo. Nós pegamos 17 pacientes e fizemos palpação e verificamos quais são as regiões que mais modulam no mudou no zumbido, né? E, por incrível que pareça, eu tinha uma percepção que era a região cervical, mas não, é a região do masseter, né? Então, Olha, aqui, ó, e é 10, uma aqui, coisa fácil, é uma coisa sim, fácil da gente. O paciente chegou lá faz- com queixa, né, de, por exemplo, sim, fazer uma esses palpação pontos. já ajuda. Ó, e aqui são os locais, né? Então, a região do corpo do masseter ó, é a região onde tem mais de 17, ó, 14 tem nessa região do masseter, né? Outro critério de diagnóstico é a característica do zumbido, queixas do zumbido,
e dor no pescoço ou mandíbula aparecem simultaneamente. É aquilo que eu falei, o link temporal, né? As queixas de dor com as queixas do zumbido. O zumbido e dor do pescoço se agravam simultaneamente. Então, apareceram e se agravam, né? O zumbido é precedido de um trauma na cabeça ou pescoço. O zumbido aumenta durante as posturas incorretas. O tom do zumbido ou volume ou localização variam, né? Em caso de zumbido no lateral, quando o audiograma é normal, né? Então, tem casos que você tem um audiograma normal e você tem um zumbido só de um lado. Então, provavelmente, você tem que... Ele serve como critério de diagnóstico, tá? Outra coisa aqui, essa aqui já não está no consenso, eu coloquei porque é a nossa área, né? Início do zumbido após procedimentos odontológicos demorados, colocação de aparelhos ortodônticos alinhadores e exodontia de terceiros molares, né? Vocês vão, lá no ambulatório, a gente observa bastante essa queixa. Ah, foi após exodontia de terceiro molar, né? Foi por conta de implantodontia também, que são procedimentos que você fica muito tempo com dor, com a boca aberta, né? E isso Fazer a pode... táxima, né, da boca toda. Também, Ô, também, tá coisa vendo? difícil, Aí, né? e vamos fazendo os links aí, Os Celcinho, é isso aí. Atashima, o Atashima, o É, bichinho difícil. Você fala assim, "Ah, é 1h30, 2 horas para colocar o Atashima direito, cara. Então o cara fica 2 horas com a boca aberta, 6 Atashima em cima, 8 em sim, cima, 7 embaixo, 1h30, 2 horas. Então é uma possibilidade muito grande, né? sim, né? Então, de como gerar, né? Se o paciente tem o zumbido, ele pode piorar, né? Ou se ele não tem, ele pode vir desenvolver só esse somato sensorial. Se for só o somato sensorial, perfeito, você resolve o problema, você sabe a causa, então fica mais fácil você atuar no controle do zumbido, tá? Outros sintomas acompanhantes: dores frequentes na coluna cervical, cabeça ou cintura escapular, presença de pontos gatilhos sensíveis, aumento da tensão dos músculos occipitais. Esses músculos occipitais são os responsáveis pela posição da cabeça, né? Então isso influencia bastante. DTM, bruxismo ou apartamento e problemas dentais, né? Isso está ligado com a parte de dor. Tá? Então, aqui tem só um resuminho rápido, né, do que eu falei, tá? História de trauma na cabeça e pescoço. Isso aqui, quem quiser tirar um print aqui também fica fácil, né? Episódios recorrentes de dor de cabeça e pescoço ou ombros. Coincidência temporal de aparecimento do zumbido e aparecimento ou aumento da dor do zumbido. Aumento do zumbido durante posturas inadequadas ao descansar, andar, trabalhar ou dormir. Períodos de bruxismo intenso durante o sono ou em vigília e associação do zumbido em algumas manipulações de dentes, mandíbulas e coluna cervical. Isso aqui uma dica, né? Então, quando o paciente relata zumbido, procura tentar responder esses questionamentos. E aí sim, o que a gente tem a falar um pouco, né? Eu procurei na literatura, realmente não tem aliás, não tem nada sobre alinhadores e zumbido, né? O que eu fiz aqui foi, peguei 3 artigos para tentar explicar as possibilidades de estarem causando, da gente tentar achar a causa do zumbido, né? Então, antes disso, eu coloquei aqui, eu peguei isso aqui, fiz uma pesquisa das principais ocorrências, né? Então, isso aqui na internet, tá? Isso aqui na doutorada lá, que tem lá. Então, a pessoa escreveu: tenho zumbido fortíssimo, desculpa, aqui há 2 anos. Faço tratamento ortodôntico há 3 anos. E é possível que o dentista tenha errado em alguma coisa, ocasionando zumbido? Já tentei muitas coisas: quiropraxia, placa de bruxismo, relaxante muscular, exercício, mudança de remédio do psiquiatra, nada resolve, né? Então, essa paciente, ela está fazendo a relação do uso do aparelho, né? Não fala se é fixo ou aparelhos fixos ou alinhadores, né? Não fala qual tipo de aparelho, mas ela relaciona com o início do zumbido, tá? Não dá para você ter uma noção o que está acontecendo, tá? Esse aqui é do site da Aligner, né? Que eu peguei ali também uma paciente perguntando, né? Colocou: desenvolvi zumbido por volta de novembro de 21. Comecei o tratamento com alinhadores no verão de 21, né? Não tenho 100% de certeza se estão relacionados, mas parece provável. Foi sugerido como uma possibilidade que
otorrinolaringologista, tá? Agora, em março de 2023, eu estou há cerca de 5 a 6 meses na fase de refinamento, o zumbido continua incomodando. Tenho curiosidade em saber se alguém mais de vocês experimentou isso e se existe alguma história de recuperação e desaparecimento. Aí tem um monte de relatos, né? Deve ter uns 4, 6, 7, 8 relatos sobre respondendo esse questionamento dela, né? Então, você vê que está aparecendo. Eu não sei se hoje é porque minha percepção está maior, né? No caso, eu que comecei a estudar um pouquinho mais de zumbido, né? Mas isso eu tenho observado bastante na parte na clínica, né? Doutor Gilson, tem uma pergunta aqui. Pode falar. Boa noite. Será que se o uso do alinhador com a espessura da placa não pode gerar uma descompressão da ATM e relaxar esses sintomas em um paciente que já sente os sintomas? Sim, eu vou falar assim, a placa, qual a placa aqui? Desculpa. Com os alinhadores, né? Com a Não, espessura da placa. a espessura da placa. Sim. Então, nós sabemos que quando você coloca a placa, vamos supor 0,75 por 0,75, você tem lá 1,5 de aumento. Geralmente as placas de bruxismo, elas são de 2 milímetros, mas tudo bem, já é o suficiente para fazer. Só que se o problema do zumbido dela for um problema articular, com certeza vai resolver, né? Porque você fez a descompressão da articulação, né? E aí você resolveu o problema, e aí o zumbido não vai. Acontece que muitas vezes não é só esse o problema, né? Eu vou mostrar no próximo artigo aqui, que ocorre também alterações principalmente relacionadas à musculatura, que está ligado com o quinto parto, que é o trigêmeo, né? Então, quando você tem alterações, hábitos de ficar apertando, né? Tem gente que coloca um alinhador e às vezes eu falo que é uma meia culpa, né? Como eu coloco o alinhador, aliás, quando eu coloco o alinhador no paciente, eu peço assim, vai apertando, deixa o alinhador bem encaixadinho, né? Então fica apertando, ou usa aqueles dispositivos para apertar, então a gente está aumentando o tônus muscular. E talvez, nesse caso, né? Se for problema articular, resolveria, mas se for problema muscular, não resolveria. Não sei se ficou esclarecido. Entendeu? Entendeu? Ou Então sim. tá bom. Então tá aqui, ó. Tem alguns estudos, né? O impacto dos alinhadores, a terapia com alinhadores na dor de dente e cansaço muscular, né? É, Então, esse estudo investigou o impacto do tratamento ortodôntico com alinhadores transparentes, né? Na dor dentária e desconforto dos músculos mastigatórios. Nesse trabalho, os resultados indicaram que a terapia com alinhadores transparentes causa dor dentária ligeira e desconforto muscular de significância clínica limitada. Ou seja, não vai ser o alinhador que vai ser a causa da dor, né? Da dor que, por consequência, aparecer. Que aqui ele está falando de dor, né? Eu estou associando a dor ao zumbido. Então, a dor estimula o trigêmeo, a dor, o paciente vai interpretar uma parte dessa dor como zumbido, né? Então, não foi. Então, só que, olha aqui, foi observado que o estresse diário, a ansiedade e os comportamentos orais frequentes contribuem para aumento do desconforto muscular durante o tratamento. Então, não é o uso do alinhador que vai fazer com que você tenha o zumbido. São outros fatores associados. E quando você começa a trabalhar nos fatores associados, você tem o resultado. Ou seja, se o paciente chegou, você colocou o alinhador, ele falou assim que o zumbido apareceu, ou o zumbido ah, o zumbido aumentou, né? Então, você trabalhando com esses fatores, né? Outros tipos de fatores, você consegue resolver o problema do paciente, né? Com relação ao zumbido. Porque esse desconforto é pequeno, não é tão grande assim, significativo para aumentar, né? Aqui tem outro trabalho, ele também não fala, ele fala da oclusão, né, da oclusão dental como uma causa, né, uma causa do zumbido. E aqui ele cita justamente isso que eu respondi para o colega, né? Então, o que que acontece? A hipertonia, quando você faz uso de alguns tratamentos, você tem problemas oclusais, né? No caso, o alinhador, ele provoca o aumento, ele provoca a falta de encaixe, a falta de intercuspidação, né? E isso, a falta de contatos oclusais inadequados podem perturbar os movimentos e postura da mandíbula,
a resposta muscular compensatória mais comum é a hipertonia. O músculo fica, aumento do tônus muscular, envolvendo todos os músculos mandibulares, inclusive o tensor do tímpano. Então, talvez, essa aumento da atividade muscular, a hipertonia, pode provocar os pontos gatilhos, por exemplo, e aí esses pontos gatilhos vêm provocar o zumbido, né? Fora isso, tem a outra que essa do sistema fosimotor. Também é uma teoria, né? A oclusão dentária inadequada afeta o sistema fosimotor. É o que controla as contrações musculares, né? Inervadas pelo músculo motor do trigêmeo, causando alterações na postura e movimentos da mandíbula. Essa teoria fala que quando você, por exemplo, coloca aquelas placas de silicone, a tendência é você ficar mastigando a placa, né? E isso, esse aumento da atividade muscular pode provocar dor, e essa dor pode vir a aumentar o zumbido. E fora isso, tem a tensão muscular, né? Principalmente uma placa mal, mesmo uma placa de mio relaxante, né, com uma altura inadequada, Exagerada, exatamente, vai me né? tirar o côndilo fora da fossa, vai provocar, teoricamente melhoraria a inflamação, mas a Sim. musculatura entra em estresse. Uhum. E é por isso que eu falo que hoje, assim, tudo bem, o comprometimento articular, né? Ela pode tá provocando zumbido. Mas a muscular hoje eu não tenho dúvida, né? A muscular Uhum. hoje, ela é um colaborador, né? E aqui está, ó, tensão muscular, relatos de pessoas que tiveram zumbido associado ao uso de elevador. O paciente relata isso, são vários e vários. Inclusive, dois colegas lá do ambulatório de zumbido, um falou que o zumbido aumentou um pouquinho, por algum certo tempo, né? O outro, ele fala, ela não tem zumbido, mas falou que tem muita dor, muito desconforto, né? Então, às vezes, tem que até usar o... Mas é aquela fase inicial, que ela está se adaptando, ou você está fazendo uma força, o uso de alguns dispositivos, por exemplo, elástico, alguma coisa assim, né? Então, isso pode provocar. Vamos E o último... aproveitar. Deixa eu só Oi? fazer uma pergunta da doutora Simone. Tá. O uso do laser ajuda no zumbido? Diretamente, assim, hoje é uma coisa que nós pesquisamos e avaliamos bastante, Simone. Mas, assim, hoje, o problema hoje é o protocolo que eles fazem, né? Se você usa o laser, por exemplo, para uma dor, um ponto doloroso, o laser tem a sua ação, né? Aqueles pontos que são tradicionais, que eles colocam como protocolo, por exemplo, colocar o laser na cavidade, no conduto auditivo aqui, e colocar lá dentro, não sei se é infravermelho ou vermelho, mas ali não se justifica, né? Então, tudo depende do protocolo e como se você, e para que você vai usar. Por exemplo, se você usar, sendo que for um zumbido somatosensorial por origem muscular, quando você fizer o laser, pô, vai funcionar, vai ajudar bastante, né? Se for um problema da cóclea, um problema do nervo auditivo, que não tem nada a ver com zumbido somatosensorial, eu penso que depende, né? Depende do que é que você vai querer, o que é que vai fazer essa terapia da fotobiomodulação, né? Então, a resposta que eu vou te falar, né, é o que a gente ouve bastante lá. Depende do caso, depende do que qual o objetivo seu tratamento com laser, né? Mas se for para muscular, dor muscular, eu vou te falar assim, porque a gente já usou bastante lá, né? Tá ok? Feito, ela agradeceu aqui, ó. Tá. Então, aqui tem outro trabalho. Esse aqui é só já penso falando em parte de que tem pessoas que já estão tentando utilizar os retentores, ou seja, as contenções, né, como até uma placa de bruxismo, né, uma placa, né. Então, esse Manfredini, ele fez um trabalho só com os retentores, né, com os dispositivos de contenção, né. E ele, esse aspecto que chegou à conclusão, né? Ele investigou a atividade dos músculos masticulatórios durante o sono em indivíduos saudáveis. Os investigadores procuraram determinar se esses retentores afetam ou não o bruxismo a curto prazo. Os resultados indicaram que os retentores não causaram as alterações significativas
nas atividades dos músculos mastigatórios. E o estudo concluiu que, a curto prazo, os retentores invisíveis não parecem ter efeito relevante no bruxismo em pacientes saudáveis. Ou seja, ele não ajuda e também não atrapalha, então pode ser utilizado. E A hoje em conca, dia, né, a facilidade de você fazer uma placa com a vácuo, ou, no caso aqui, por exemplo, eu gosto muito da Selfie, né, que é uma placa bem com uma camada o de, polímero, de polímero muito boa, quer dizer, tem uma boa aceitação e tem uma grande durabilidade, né? Então, facilita muito a vida do ortodontista, né? sim. Facilita muito a vida do ortodontista. O que eu tenho percebido é que muitas vezes esse paciente ele usa, às vezes inadvertidamente, o alinhador de contenção e começa a ter, a gente percebe, começa a ter, ele fica tão bem com o alinhador que ele usa o dia inteiro e ele não encosta a dente, né? E essa Uhum. falta do ajuste, a musculatura entra um pouco em, em Em espasmo, em espasmo, atividade. em Uhum. atividade. Então tem que ser, eu acho que tem que ser muito bem conversado com o paciente qual é a função realmente do, do alinhador como finalidade de contenção ortodôntica. Sim, perfeito. E se E é possível, isso. né, o Gilson, não sei se você contempla isso, eu acho que ainda é melhor contenção, é o 3-3 inferior, né? E uma Sim, contenção, o self, ou eu gosto do self, ou até um Hawley, né, contínuo, mas sim, ter sempre o contato oclusal, nunca colocar os perfeito, dois, perfeito. porque aí você vai ter alteração. Uhum. Isso, e geralmente nós tiramos justamente para que não ocorra essa alteração permanente, né? É, Porque eu posso até depois comentar no final, porque hoje a gente tem visto que dependendo, o colega até falou em espessura, né? Tem casos que está provocando uma aumento alteração da dimensão vertical. vertical posterior, né? É, E a dimensão, perda de dimensão vertical posterior faz com que a cabeça da mandíbula ela faça aquele movimento de intrusão, né? E isso pode é, provocar, dependendo de algumas situações, um problema articular, processos degenerativos, e aí vai também. Por isso que é realmente isso que você falou é interessante. Usar por tempo que tem que usar, mas depois tentar outras alternativas também, né? Então, aqui tem uma explicação da parte da dor, né? Que é um artigo de 2010 da professora Ambra Michelotti, que ela é ortodontista e especialista em dor também, né? Que ela fez esse trabalho, né? Mudanças oclusais, que é o que nós fazemos, né? Então, ela tem adaptabilidade. Então, se você alterou a tolerância fisiológica, né? Vai mexer com o limiar de tolerância fisiológica, né? Excedido, e aí você vai ter sintomas de DTM e, por consequência, o zumbido, né? Vamos supor agora tem a tolerância psicológica. E aí nós temos a hipovigilância e a hipervigilância. Hipovigilância é aquela lá, você teve alteração, você não deu devido significado, né? Você começou a adaptar, e aí as atividades parafuncionais diminuíram e a função voltou ao normal, né? Só que se você tiver hipervigilância, ou seja, aquele dispositivo ou aquela restauração, por exemplo, ela começou a incomodar, fica batendo, você vai criar essa hipervigilância oclusal. Ela vai ter essa amplificação somatosensorial, aumento das atividades parafuncionais, né? E aí sim o zumbido, tá? Então, isso aqui ela explica de uma forma geral como as mudanças oclusais podem vir a causar dor, né? Sintomas de DTM ou zumbido, ok? E aí sim, já partindo para a parte final, né, eu não vou falar todos, só vou falar quais são, que são como é que a gente faz para controlar esses pacientes com zumbido, né, no nosso consultório, tá? Então, tem o zumbido tem cura? Muita gente fala que não tem, né? Mais uma vez, depende do paciente, depende da situação e depende do tipo de zumbido.
né? Se a gente for um zumbido somatosensorial, que está muito ligado com a gente, muitas vezes você vai falar assim, eu coloquei um aparelho ortodôntico e o zumbido sumiu, né? Porque você trabalhou no que estava causando o zumbido somatosensorial, né? Eu fiz o agulhamento de pontos gatilhos, resolvi o problema do zumbido, né? Mas tem alguns casos que o zumbido é de outra causa, né? Por exemplo, por perda auditiva. E aí, realmente, o zumbido não tem cura, né? Ainda. Então, esse artigo aqui que também tem, né? Que ele fala que é da British Tinnitus Association, né, que é o mapa da cura do zumbido, ele colocou esse esquema aqui. Como é que está a pesquisa, o tratamento, os meios de mensuração e a cura, né, do zumbido. Então, só para vocês terem ver como é que é complexo essa parte do zumbido ainda, tá? Então, esse mapa, ele aumenta para isso, né, quando você coloca os tópicos individuais, né, olha só, você saiu disso aqui para isso aqui, né? Sendo o que a área que nós vamos atuar, tá? Ela é bem específica, tá aqui, ó, né? Que são a região dental, a articulação temporomandibular e os problemas do pescoço, que é o zumbido somático. Então, você vê a quantidade, a gama de possibilidades de zumbido, né? Sendo que a gente vai trabalhar em um nicho pequeno, mas significativo nos dias de hoje, tá? Pensando nisso, né? Quais são as possibilidades de tratamento? Mas, como eu falei, devido ao grande espectro de causas e possibilidades, tratamentos ou soluções, a abordagem do zumbido deve ser realizada com base em um atendimento multidisciplinar e que contemple os diversos profissionais. E quais são? O torrino principal, ele que vai encaminhar, né? Ele vai dar o diagnóstico de zumbido, e aí sim vai passar para o fono, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, desculpa, psiquiatra e nós, dentistas, né? Todo mundo com seu papel. Tudo tentando trabalhar nessa parte do significado do zumbido, tá? E aqui tem algumas dicas, né? Quando o tratamento do zumbido se baseia não apenas em resolver a causa, porque muitas vezes nós não temos a causa, né? E aí a gente vai trabalhar nas reações que ele causa. Por exemplo, uns tipos de zumbidos, vamos lá, o zumbido por perda auditiva, né? Talvez com você reabilitando, colocando um aparelho, você consiga diminuir. Mas o zumbido, quando não tratado, ele causa algumas reações, incômodo, então o paciente fica mais irritável, não consegue dormir, e isso vai agravando, né? Então, hoje, quando a gente pergunta qual a intensidade do seu zumbido, então a gente pergunta a intensidade, né? Que nota que você dá para o seu zumbido, e, e qual o incômodo desse zumbido, o quanto ele incomoda. Então, às vezes o paciente fala assim, ó, doutor, o meu zumbido tem nota 5, mas incomoda 10, né? Então, isso já serve. E quando ele fala que começa a incomodar, é incômodo, eu já penso no somatosensorial, né? Então, quando você Certo. consegue separar essa parte, tudo bem que você não está trabalhando a causa, que é a perda auditiva, mas você está trabalhando na reação, né? Então, você fazendo alguns tipos de determinados tratamentos que eu vou falar, você consegue alguns resultados bons, né? No final do tratamento, para o zumbido, o paciente tem que não perceber ou, se perceber, não incomodar mais o zumbido, aquilo que eu falei. Então, às vezes você não está tirando todo o zumbido, né? Então, mas se ele parar de incomodar, já pode se dizer que já dar por satisfeito. Foi o caso desse paciente que o Celcinho comentou, né? Aquela sensação de desespero, de vontade de pular lá da cobertura, né? Passou, né? Então, hoje ele tem o zumbido, mas só que o zumbido hoje não tem essa significância toda, né? E isso ajudou bastante. Abordagens interdisciplinar ou multidisciplinar, tá aqui os profissionais, as técnicas manuais, relaxamento, desativação de ponto gatilho, TENS, botox, acupuntura, medicamentos, todos eles fazem parte do arsenal, tá? Então, no caso da DTM, ou no caso dos dentistas, nós fazemos muito TENS, né? Exercícios, frio e calor, conver- é, conversar com o paciente, ou autoeducação do paciente, vou falar daqui a pouquinho, agulhamento seco, acupuntura, né? Hoje a gente está usando um pouquinho, variando um pouquinho o TENS, entrando um pouco na neuromodulação, né? Que é outro dispositivo,
também que usa impulsos elétricos, mas isso, se alguém tiver curiosidade, depois pode entrar em contato, tá? E para finalizar, né, já estou passando da hora, né, a importância da prática clínica no controle do zumbido, tá? Então, primeiro, a avaliação integrada. Profissionais de saúde pode adotar uma abordagem mais holística, geral, completa, avaliando tanto o zumbido quanto a presença da dor crônica durante as consultas, reconhecendo essa interconexão das duas condições, né? Tratamento multidisciplinar, já falei, né? Não é só o dentista, não é só o psicólogo, não é só o fisioterapeuta, tá? É uma integração. Isso que é mais difícil hoje, porque dentro da, como eu falei para vocês, é o otorrino que dá o diagnóstico do zumbido, né? Só que tem muitos otorrinos que atualmente ainda, por exemplo, hoje lá no ambulatório, a gente vê, eu até muito tempo era chamado, o pessoal falava que eu era buco, né? Porque na cabeça do otorrino, alguns, né? Quem trata DTM são os bucos, né? Depois que nós explicamos, ó, nós somos especialistas em dor, nada contra, mas a gente como se porque isso vai interferir muito na abordagem, né? Então, e tem muitos bucos que têm conhecimento de zumbido, mas tem outros que não têm. Então, volta naquela parte que eu te falei de não fazer procedimentos iatrogênicos, né? Educação do paciente, sim, informar isso que a gente tem que falar, essa relação da dor, zumbido, né? O que pode melhorar e para tirar essa... Porque o que acontece? Hoje o paciente procura o otorrino fala que não sabe o que é. Aí passa para o otorrino, fala que não tem cura, passa para outro otorrino. E aí o paciente vai ficando desesperado, né? E quando você passa a informação que o zumbido é uma coisa, não vou falar normal, mas uma condição que não vai causar risco de vida. Aí o paciente já começa a entender de uma forma diferente, né? Monitoramento e mensuração. Hoje ainda nós não temos esses mecanismos para avaliar o tipo de zumbido, o grau de zumbido, que é uma coisa ruim. Nós utilizamos a escala visual, a analógica, né, de 0 a 10, que nota que você dá, e alguns questionários. Mas esses questionários, ele avaliam mais incômodo do que intensidade, né? Então, precisa estimular essas pesquisas futuras, né, de modo a entender mais. E isso, por exemplo, na parte de alinhadores, né, então essa é uma oportunidade. Eu pedi ajuda, assim, no final eu vou colocar lá os contatos, se alguns colegas tiverem interesse de conhecer mais de zumbido, ou interesses em compartilhar casos, isso para mim vai ser importante, porque justamente para a gente ter uma noção do que está acontecendo. Eu tenho uma noção do meu universo, da minha geral ali, né? Mas eu não tenho a noção do que está acontecendo no Brasil todo, né? Populações diferentes, estilos de vida diferentes, né? Isso é importante para a gente, né? E principalmente, Celcinho, depois a gente fazer algumas coisas em relação aos alinhadores também, né? Então agora eu tenho um tempinho para a gente começar a dedicar essa parte também, né? Intervenções comportamentais, terapias comportamentais, né? Aí vocês vão ver de modo a reduzir o impacto do zumbido no geral. E exercícios fisioterapêuticos, né? Isso aí depois também já está terminando, assim como quando eu falei em DTM, nós distribuímos uma cartilha, um e-book sobre DTM, Celso, nós estamos terminando o de zumbido. Assim que tiver, eu passo para você e você disponibiliza Então, para o isso é, pessoal. isso é, isso é legal até para o pessoal, viu, Hum. Thalita? Porque o Gilson está se propondo a fazer uma cartilha para orientar os nossos amigos do grupo, né, da Adtech, Selfie e Angel. Uhum. Ele já tem uma de DTM que é muito legal, quer dizer, então depois a gente pode até passar para os nossos amigos, né, quem quiser, Sim, né? E, claro. e eu acho que é interessante essa abordagem aí. Sim, Agradeço. Fala, Legal. Gilson. muito bom. Tá. Então, só para ilustrar, para não ficar sem casos clínicos, né, eu coloquei alguma coisa rápida, rapidinha, né, de um paciente aqui que vai bem do que eu falei para vocês durante todo o tempo, né? O paciente passou, olha o paciente, né, 63 anos, no dia 15 de junho me procurou, né? Então, relatou que o zumbido inicia há cerca de 3 anos, nota 3, né? Então, o zumbido é baixo, né?
tipo reator, barulho de reator. Talvez alguns não saibam o barulho do reator, aquele barulhinho da lâmpada lá que ficava aquele barulhinho lá, aquele, né? Que hoje é tudo LED, né? Então, nos últimos 2 meses, a intensidade e o incômodo aumentaram, nota 6, e quando acorda, nota 8, né? Procurou os seguintes profissionais de saúde. Foi ao otorrino, né? O otorrino, ele diagnosticou como sinusite e prescreveu antibiótico. O segundo não melhorou, procurou o segundo otorrino, né? Nas palavras do otorrino, não tem cura, né? Você não vai morrer disso, mas vai morrer com isso, né? Terceiro, otorrino, audiometria e aprender a conviver com o problema, né? Que é outra técnica. Foi para o 4, um dentista, um bucomaxilo, prescreveu placa. Também não resolveu. Procurou outro otorrino, essa otorrino fez a avaliação, né, de palpação dos músculos da mastigação, aqueles lá que eu falei, né? E cervical, localizou, conseguiu fazer a modulação do zumbido e encaminhou para nós, né? E aí, tá aqui a evolução dela. Ela chegou com EVA tipo nota 8, o THI, que é uma escala para ver o nível de severidade do zumbido, né? 70, então severos. Ela tinha dores de palpação em masseter, temporal anterior, bilateral, pontos gatilhos em masseter e temporal. Pontos gatilhos, ou seja, você apertava, ela irradiava para outras regiões da face, né? Modulou o zumbido em masseter, bilateral, temporal anterior e posterior, lado esquerdo, e com esternocleidomastoide bilateral, né? Isso foi no dia 15. No dia 15 mesmo, fizemos aconselhamento, agulhamento seco, termoterapia e automassagem, tá? No dia 22, uma semana depois, ela voltou. Ó, a evolução. EVA 2, né? Em alguns momentos chega a não perceber zumbido, controle dos zumbidos e atividades parafuncionais, ela conseguiu fazer esse controle e relata que está conseguindo dormir melhor, né? Atualmente, hoje, a paciente já está zerada, ela não sente mais dor. Então, eu coloquei isso aqui porque é uma paciente puramente de zumbido somatosensorial, né? E com técnicas, né? Nós conseguimos reduzir e gerar uma condição normal para ela, né? Mas o que chama atenção é a quantidade, né? Isso que é preocupante, a quantidade de profissionais que ela procurou até chegar a gente, tá? Então, termino, né? Deixando essa frase: mais importante do que a chegada é a caminhada. E não há caminho sem metamorfose. Ela é a ponte que torna possível a nossa travessia até novos continentes a serem descobertos dentro de nós. Ou seja, a gente tem que começar a pensar fora da caixa, né? Deixar prender o cérebro. E a partir daí fazer mudanças. E eu penso que essa nova mentalidade, e isso que eu gostaria, né? Que é o objetivo, que essa 1 hora que nós conversamos aqui, abra um pouquinho a mente para a relação do zumbido e o nosso trabalho, né? Então, nós temos uma responsabilidade, nós temos uma oportunidade muito grande de poder ajudar esses pacientes com zumbido, né? Tem aqui meus contatos, desculpa, saiu o N ali fora da posição. Qualquer coisa pode entrar em contato, eu estou à disposição, Tá tá todo bem? mundo querendo material aqui, doutor. Muito bom a sua Oi, aula. desculpa. Todo mundo tá querendo material aqui que o doutor Celso falou. Ah, tá. Bom, aí depois como é que faz? Você anota, eu Você mando manda para para você, mim, você... ou Sim, É, manda podem para mim. mandar lá pra gente no suporte, a gente pede pro doutor Celso, a gente envia, não tem problema. tá bom, eu vou É, e a mandar. Tinha duas doutora, perguntas aqui, né? tem. Eu vou falar Eu da vou doutora Alessandra, que ela falou da questão, né, ali com o alinhador, né? Peraí, deixa eu subir aqui agora, o pessoal tá mandando. Luiz Posso Fernando, acho que é lá em compartilhar? cima primeiro, né? Pensando no Pode zumbido compartilhar. somatosensorial, paciente com apertamento dental em final de tratamento com alinhadores, contenção com bite ramps, poderiam ser uma indicação para descompressão região da posterior? É, o Colocar paciente, levante anterior, na hora de tá, colocar a contenção. mas ele tem zumbido ou não tem? Não falou. Ela Tá. só está falando se poderia ser uma indicação para descompressão, né, da região posterior. Se o problema for articular, o zumbido tiver um problema articular também, né? Isso eu penso que sim, né? Vamos lá. Uhum. O que que acontece? Você vai fazer tipo um avanço da mandíbula, não é isso?
um pequeno avanço, talvez, Faz aquele, por ele vai exemplo, diminuir. não é um bite ramp, aquele Ele curve, vai aumentar. faz um avanço Aqui ela tá falando quadricular. do byte. O byte ele Do só faz bite. um levante. Levante, né? Hum, Então, assim, Thalita, se o problema for muscular, eu penso que sim, né? Uhum, Tudo depende, porque essa mudança de propriocepção já é o suficiente para você alterar essa mudança, uhum, essa percepção. Porque quando você tenha. Por isso que quando muitas vezes você coloca o aparelho, vamos supor o fixo, essa mudança toda hora está alterando, o paciente não tem aquela posição fixa. Então, uhum, por exemplo, ele pode apertar menos, né? Ele passa a apertar mais, apertar menos pela posição, pela falta de encaixe e também pela própria dor, né? A dor ele provoca isso. Só que lembrando que a dor é um dos estímulos que vêm pela via somatosensorial. Então, se o paciente vir a desenvolver dor, então a grande chance de ela, se tiver um zumbido, aumentar. Mas fora isso, eu uhum. não vejo como causa para descompressão, sim, porque tudo que você aumenta em termos de dimensão vertical, você vai conseguir, vai É, provocar descompressão na articulação, né? vai diminuir a inflamação, né? E pode até ter um relaxamento da musculatura, Gilson. Depende da altura, né? Sim, tudo depende da altura, da quantidade e do tipo uhum. de, se for É, zumbido ou dor, né? é. O doutor Luiz Fernando pediu para o doutor colocar o seu contato de novo, se você conseguir colocar aí, compartilhar a tela do Ah, último. não tá. Então, deixa eu só fazer uma alteração aqui. O E que aí que tem aconteceu? mais uma pergunta, né? No caso de ser somatosensorial, o uso de relaxante muscular pode melhorar o zumbido? Somatosensorial, relaxante muscular, resposta. Vamos lá, peraí. Você só compartilhar. Homem é complicado, Thalita não consegue fazer Vocês duas não coisas, conseguem duas coisas ao fazer mesmo mesmo tempo. duas coisas ao mesmo tempo, sabe? Desculpa. Aí, acho que tem Ah, aí agora. tá legal. Não, Agora foi. ficou, eu arrumei, né? Ah, Vamos lá. Relaxante muscular, ele com certeza, se o problema for muscular, ele tem Certo. ação. O problema do relaxante muscular, ele tem a ação farmacológica, ela é nível de sistema nervoso central. Então, aquela sensação de relaxamento muscular é nível de sistema nervoso central. Então, ele vai gerar sistema descendente de dor e vai provocar uma melhora na condição dolorosa, por exemplo, né? Só que, se, por exemplo, o paciente tiver pontos gatilhos, né, o relaxante muscular ele não tem ação local. Então, se a causa for central do zumbido somatosensorial, essa parte de incômodo, com certeza o relaxante muscular vai ajudar bastante. ok. Por exemplo, pacientes que às vezes têm o zumbido, ela fala assim, à noite eu tenho dificuldade de dormir, né, por conta do zumbido, né? O relaxante muscular vai ajudar bem, porque ele também induz sono, então o paciente consegue dormir melhor, né? Agora, se ele tiver um ponto gatilho, por exemplo, que está provocando dor, né? O relaxante muscular, ele não vai ter, ele vai diminuir um pouco a dor, mas não vai parar com a dor. E essa dor que é residual é o suficiente para você estimular. Então, o que pode acontecer é diminuir a intensidade, o incômodo, né? Mas não vai zerar. Então, se o relaxante muscular for para esse tipo de situação, nós geralmente fazemos uma combinação de terapias, é, é, Calor? calor, fisioterapia, às vezes agulhamento seco, laser, que nem a Simone comentou, né? Automassagens, e aí sim combinamos com o relaxante muscular para noturno, uso noturno, né? Porque dá muito sono. Não sei se eu Dá. Perfeito. respondi. É. Muito bom. Bom, acho que o pessoal Tem está aqui, querendo muito material, depois vocês vão pedindo aí pra é, gente. tem uma pergunta aqui. A Ah, compressão da trompa de Eustáquio, comprimida pela calcificação do processo estiloioídeo e questão hormonal, pode ser fator de zumbido? A trompa de Eustáquio nem tanto. O problema é quem passa dentro da trompa de Eustáquio, né? Dentro da trompa de Eustáquio passa o músculo tensor do tímpano, músculo tensor do tímpano, né? Não sei se vocês se lembram lá, eu falei da Lembro, lembro. Isso. síndrome da tônica do tensor do tímpano, né? O que acontece? O músculo tensor do tímpano, quando ele contrai,
ele causa essa sensação de abafamento, né? E como o músculo, como todo músculo, ele tem também, além da contração, ele pode entrar em mioclonia, ficar contraindo, ou se não, contrair. E como é um músculo, ele pode provocar dor, né? A calcificação ele vai impedir, mas se essa calcificação ela comprimir, né? Ela pode, começar a ou limitar a movimentação do tensor do tímpano ou prejudicar o desempenho dele, pode sim provocar tanto o zumbido como a sensação de plenitude auricular, aquele sensação de pressão no ouvido, né? Então, uma Certo. outra pergunta que eu acho que é bem relacionada a, a esse tensor é a síndrome do Eagle, né? Sim, sim. Limitação, Aí ele vai mexer com várias situações, né? Por exemplo, a síndrome de Eagle, tem, por exemplo, movimentos de pescoço pode provocar dor também, né, Celcinho? é, Então pode ser que a dor ele sirva como fator de piora ou de causa do somatosensorial, né? Calcificações, ligamentos, isso aí são coisas assim que a gente não tem muito, é, não aparece muito para a gente, né? Mas eu estou falando em vista das estruturas envolvidas, né? Então, com certeza, se você, por exemplo, uma coisa que pode provocar é a limitação, né? E hoje, por exemplo, lateral, né? é, Lateral. eu não sei como que é o pensamento. Às vezes, quando a gente entra nessa fase aqui, que nessa parte, gera até polêmica, né? Mas é que é aquela parte postural, a posição da cabeça com o tipo de mordida, né? Mas a gente sabe que uma alteração, uma própria compensação já é o suficiente para você estimular, por exemplo, as vias cervicais, né? E essa dor pode provocar, né? Movimentos de olhos hoje nosso foco está muito, muito, muito para baixo, né? Eu sento, deixa eu até, posso descompartilhar aqui? Pode sim. Um exemplo que a gente pode ver, né, o quanto a posição do pescoço está ligado com os olhos, os colegas que estão assistindo pode fazer. Só colocar a mão aqui nessa região aqui, ó, né? Cabeça reta e fazer esse movimento aqui, ó, olhando para cima, olhando para baixo. Vocês vão ver que está movimentando, né? Então, isso aqui, muitas vezes, hoje a nossa postura, não é por conta de uso de celulares, não, é o geral. Hoje, a própria postura que a gente faz, odontólogos, por exemplo, você mesmo falou assim, nós precisamos tomar cuidado, né? Eu não Uhum. coloquei aqui, mas geralmente nas aulas que a gente fala, eu tenho uns 10 minutos para falar para os colegas, né? Por exemplo, eu faço muito em office, né? Eu tenho aquela plastificadora ainda que que faz muito barulho, né? Hoje a nova lá tá, só que eu não sei porque a gente acostuma, né, cara? Tem aquela que faz pressão negativa, então é mais tranquilo. Mas aquela é um barulho. Então, o barulho frequente, né? Ela pode começar a provocar danos na região da cóclea. E esse dano pode vir no futuro a desenvolver algum problema de perda auditiva, né? E, por consequência, zumbido. Eu falo que o ambiente odontológico hoje é nós temos interfone, né? Que apesar do barulho ser pequeno, mas se for constante, ele chega uma hora que começa a irritar, né? Sim. É, plastificadora, autoclave, alta rotação, né? Então nós temos Sim, um ambiente barulho. Então a higiene também, e fora isso, aliado à postura, né? A postura com certeza. do dia a Muito dia. bom. Eu falo, né? Bom, muito obrigada aí, doutor Gilson. Acho que é Uhum. um tema muito interessante aí para todo mundo ficou muito interessado. Depois a gente vê a maneira aí que vocês entrem em contato para a Viu, gente Thalita? mandar o Eu material. acho que eles podem entrar em contato com a Adtech e aí a gente distribui, não é melhor? Né? Você que sabe, amanhã você Quem manda estiver para a gente, interessado. porque senão Tá, para a gente fazer a demanda. tá. Tá. Eu vou Bom, mandar o da obrigada. DTM, do Tá, zumbido não está pronto aí, não. Depois, Da tá bom? DTM. tá bom, Tá. tranquila. Tá. Gente, boa noite, obrigada por Obrigado, aceitar o Gilson. convite, obrigada aí. Ah lá, o pessoal tá
comentando aqui, parabéns A pela Yolanda, aula. que vai dar na próxima vez, em Que março, legal, tá aqui já, ela tá assistindo aqui para tá saber o que que ela não, assistindo. o que que ela não deve falar. Não, ela vai. Perfeito. Eu sou fã da Yolanda, eu vou estar junto aqui com ela. Vai E ficar tranquilo. lembrando que todo web hour fica gravado, depois vocês podem assistir também, para quem chegou mais tarde, né? Quer reassistir também, tá bom? Obrigada, Tá gente, foi bom. um prazer. Tá Boa bom. noite. Obrigado Obrigado, você. obrigado, Obrigado obrigado, pela Tchau, aula. Thalita. tchau. Obrigado, Celcinho. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado, meus amigos. Tudo de Obrigada. bom. Tchau, tchau. Boa Tchau, tchau. noite. Boa noite.